Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar com você sobre o Regimento Interno do TRT da Terceira Região, Minas Gerais. Eu agradeço muito as mensagens que eu recebi, infelizmente não consegui gravar um curso completo sobre isso e as mensagens vieram de vários alunos que fizeram meus cursos TRT do Piauí, TRT do Mato Grosso e acertaram todas as questões nesses concursos. Então hoje, para não deixar vocês sem estudo nenhum, sem direcionamento, eu resolvi gravar esse vídeo especialmente para traçar os principais pontos que você precisa estudar de hoje até a prova, tá? Não vou ter uma elaboração muito grande, não vou ter uma preparação muito grande, mas é para ir direto ao ponto, para a gente não perder muito tempo, tá? Já faltam poucos dias para a prova e eu sei que esse direcionamento é muito importante para você. Então, hoje eu tô aqui para falar especialmente sobre os pontos que eu leria se fosse prestar o concurso do TRT de Minas Gerais. São pontos que as bancas geralmente cobram e acontece que a FUMAR, que é uma banca atípica, mas eu acredito que ela vai seguir as mesmas regras, porque esses pontos são muito importantes em todos os regimentos internos. Então, grave esse vídeo que ele vai ser útil tanto para o concurso do TRT da Terceira Região, quanto para os concursos vindouros. Tá? Espero que nos próximos eu consiga fazer novos cursos, fazer algo mais completo, mas agora o que a gente consegue é ir nesses pontos específicos para te ajudar no concurso da TRT da Terceira Região. Bom, vamos lá, olha só, eu estou com o regimento interno aqui e gostaria de falar desde já para você o seguinte, olha. O regimento interno do TRT da Terceira Região, ele tem um índice remissivo muito interessante lá no final. Não sei se vocês já observaram, mas eu tô no meu PDF aqui, eu acredito que seja o mesmo, eu baixei um hoje atualizadíssimo, tá? Ele traz a partir da página 192. Dá uma olhada ali no índice alfabético remissivo e todos os pontos que eu falar aqui, você olha lá e vê quais são os pontos que você precisa dar uma lida, porque ali ele indica quais são os artigos mais importantes, ok? Tá, mas então, agora eu vou traçando os principais pontos direto na ordem do regimento interno, os primeiros pontos, e daí eu vou também apontando os pontos mais importantes que eu considero isso de uma forma espalhada, assim, sugiro para você pesquisar em todo o regimento interno essas palavras que eu disser para você, porque elas podem estar na prova. E muitas vezes, veja só, não sei se você já fez algum concurso, mas muitas vezes a banca coloca o determinado, assinar a alternativa correta sobre o Ministério Público do Trabalho, por exemplo. E aí, nas alternativas, ela vai colocar um pouquinho ali dos artigos 130, 131 do regimento interno e outras coisas que estão espalhadas lá no regimento, tá? Por quê? Porque ele quer saber se você leu tudo para poder responder aquilo. Acontece que nós somos mais espertos que a banca, então a gente não precisa ler tudo para saber o que ele vai cobrar. Então a gente vai fazer uma pesquisa dessas palavras que eu vou passar para vocês, e aí você pesquisa lá e dá uma lida sempre que o leitor, quando a pesquisa apontar determinado artigo, você para um pouquinho e lê o que aquele artigo fala sobre aquele assunto. Então vamos começar. Primeira coisa fundamental é começar do começo, como eu sempre brinco, né? Começar do começo, dar uma lida nas primeiras atribuições ali, nos primeiros pontos sobre do tribunal, que está no título 1, certo? Organização do tribunal é uma coisa muito importante para você saber, especialmente com relação ao número de desembargadores e como que é composto esse tribunal. Porque você vai ter que pensar o seguinte, olha, você vai trabalhar lá dentro, entendeu? Então quando você tiver que fazer alguma coisa, tiver que saber quem que é responsável por alguma coisa dentro do tribunal, você já está ciente porque você estudou o regimento interno, certo? Então quando você for levar os seus documentos lá para sua posse, para começar aquele procedimento de posse, quando você tem que fazer perícia médica e tudo mais, você já sabe quais são os órgãos responsáveis, pelo menos numa visão geral, e isso já vai te ajudar, né, na hora da prova, tá? Outra dica que eu sempre passo é o seguinte, ó. Imagine-se dentro do cargo. Imagine que você já está exercendo o cargo e sempre que você falar em alguma coisa aqui no regimento interno, você vai trazer para sua cabeça alguma situação hipotética que pode acontecer. Tá? Não precisa ser informação real, claro, porque eu acredito que você nunca trabalhou no tribunal. Mas, por isso que eu disse, situação hipotética, entendeu? Então aqui no regimento interno da Terceira Região, fala em 2 vice-presidências. Entende? Você vai parar um pouquinho e pensar assim, bom, 2 presidências. Então você vai parar, imaginar o presidente no alto da cúpula, entendeu? O presidente que manda em tudo, e aí do lado dele tem um de cada lado, um vice-presidente, outro vice-presidente. Que daí ele dá um tapinha na cabeça, fala, ó, agora isso aqui é com você, pro primeiro vice-presidente. Daí dá um tapinha na cabeça do outro, agora é com você, segundo presidente. Segundo vice-presidente, pá, entende? E aí você, todo mundo lá no plenário assistindo aquilo, dando risada e tudo mais.
tá? Claro, uma situação absurda, não é assim que acontece, mas eu quero dramatizar, eu quero humorizar, trazer humor para que você consiga fazer o que eu acho mais importante no aprendizado. Visualize imagens absurdas, ok? Então você vai imaginar, desde já, presidente e 2 vice-presidentes, ok? Pá, essa é a atribuição do primeiro vice-presidente. Pá, na cabeça do segundo, essa é a atribuição do segundo vice-presidente. Parece piada, parece gracinha, mas isso ajuda você a lembrar, ok? Vamos lá. Voltando um pouquinho, ó. Na composição do tribunal, sugiro que você dê uma lida no tribunal pleno, tá? E principalmente no órgão especial. O órgão especial é uma coisa que é muito cobrada, justamente porque não cai em todos os concursos, sabe? Porque não são todos os tribunais regionais que tem um órgão chamado órgão especial. Então você vai lá, dá uma lida no artigo 16 inteirinho, para você ver o que é, quais são as atribuições e competências do órgão especial. Você precisa saber também qual que é o número de desembargadores, tá? E lembrando o seguinte, ó, o tribunal pleno é composto por todo mundo, é pleno, entende? Todo mundo compõe o tribunal pleno. Daí você vai saber que estão lá todos os desembargadores, entendeu? E aí todos os desembargadores estão olhando para frente e prestando atenção no presidente, tá? Imagine, se você nunca participou de uma sessão de tribunal, coloca no Google sessão do TRT de terceira região. Ou, um exemplo, coloca no Google sessão do STF. Lá vai ter um monte de vídeo e você vai observar que ela em forma de U, entendeu? O plenário. E você vai ver o presidente na sua frente. Vendo o presidente na sua frente, você vai lembrar que tem 2 pessoas do lado dele, um pouco mais embaixo. O primeiro vice-presidente, que toma um sapeca na cabeça, e o segundo vice-presidente, que estão ali quando eles têm que exercer as suas atribuições, tá? Lembrando o seguinte, agora falando um pouco mais sério, o Ministério Público do Trabalho é representado pelo Procurador do Trabalho. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas agora eu quero que você saiba o seguinte, ó. O Ministério Público do Trabalho tem a prerrogativa de sentar do lado direito do magistrado. Isso vai acontecer no primeiro grau, juiz, e aí nas sessões em que há necessidade de intervenção do Ministério Público, ele vai estar sentado do lado direito. Nas sessões, por exemplo, de uma sessão especializada, vai ter o desembargador e do lado direito o membro do Ministério Público, ok? Vamos prosseguir um pouquinho, então falamos sobre número de desembargadores, falamos do tribunal pleno e falamos do órgão especial. Dá uma lidinha nisso que esses pontos são muito importantes, tá? Vamos entrar então em outro ponto importante que diz respeito aos órgãos de direção. Órgãos de direção são aqueles que, como o próprio nome diz, formam a cúpula do tribunal, entendeu? São aqueles que vão organizar, vão traçar as diretrizes do tribunal, comandando o tribunal pelo biênio determinado. Então você vai ter que olhar qual que é o biênio, quais são os cargos de direção, esses que eu falei inclusive daquela hipótese de 2 vice-presidentes, falei também do corregedor, da corregedoria que está lá na página 38, 39 do regimento interno. Então você dá uma olhada em especial nesses 2 pontos. Órgãos de direção, você vai ver atribuições do presidente, uma visão geral, tá? Dá uma olhadinha ali. Só que eu quero uma atenção especial nos 2 vice-presidentes, porque é uma situação atípica nesse Tribunal do Trabalho, e também no corregedor. Corregedor é uma coisa que, sim, está sempre em evidência. As correções estão sempre em evidência. O número de correções, quando elas acontecem, entendeu? Eu vou entrar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas desde já eu quero deixar isso claro para você. Cargo de direção, quem compõe o cargo de direção, quem recebe ou não distribuição se está ocupando um cargo de direção e também, eventualmente, as formas de eleição. Como que eles são escolhidos, provavelmente você vai observar lá que não é pela turma, mas sim pela sessão do tribunal pleno, por meio de uma eleição, ok? Então você sabe que é por meio de uma eleição que vai fazer uma votação para escolher os órgãos de direção. Vamos falar um pouquinho também sobre as varas do trabalho. Não é dos assuntos mais cobrados, tá? Só que eu sempre gosto de falar um pouquinho das varas, porque é onde você provavelmente vai começar trabalhando, entende? O Tribunal da Terceira Região é um tribunal grande. Então, muitas vezes, os servidores ingressam no primeiro grau, trabalhando já direto numa vara de trabalho, entende? Então, você precisa saber que essa vara é subordinada administrativamente do tribunal, então, uma subordinação administrativa. Tem que saber qual que é a competência e alteração. Com relação à competência, eu já faço aqui uma ligação com a Constituição Federal.
Volta aqui, depois que você terminar esse vídeo, estiver estudando vários do trabalho, você vai lá, artigo 114 da Constituição Federal, e dá uma olhada qual que é a atribuição e competência da Justiça do Trabalho, entendeu? Dá uma olhada lá, porque eu sempre gosto de fazer esse estudo interdisciplinar entre as disciplinas, e aí nós vamos tratar regimento interno, Constituição Federal e processo do trabalho, tudo junto, tudo interligado, para que você consiga entender como que as coisas são unidas entre uma e outra. E fazendo isso, você também faz uma revisão especial de Constitucional e processo do trabalho. Lembrando que competência é um tema muito importante em vários pontos e pode estar na sua prova. Seguindo um pouquinho, uma coisa interessante. As roupas dos desembargadores, tá? Eles usam vestes talares. Eu vou até encontrar aqui, porque já caiu em concurso público, tá? E aqui, ó, aprovar o modelo das vestes talares é uma competência do órgão especial, tá? Tá lá no artigo 22 do Regimento Interno, que é uma das competências do órgão especial, aprovar as vestes talares. E olha só, também fala sobre vestes talares no artigo 143, parágrafo 3º. Parece uma bobeira, parece uma coisa simples, sabe? Porque eu quero saber o que o desembargador usa, o que o magistrado tem que usar na sessão. Pois é, eu acho que isso não agrega muita coisa, não avalia muita coisa como critério de aprendizado para você ingressar no concurso, mas às vezes cai na sua prova. Então, prosseguindo um pouquinho, vamos lá, acabei de ver aqui também que lá naquele índice remissivo, tá lá, uso de vestes talares, artigo 117 do Regimento Interno. Prosseguindo um pouquinho, então vamos falar sobre, pedindo a sua atenção especial sobre turmas, câmaras, entendeu? Então você vai fazer o seguinte, você vai lá no seu Regimento Interno, e aí você vai colocar em localizar, turma, tem divisão por turno, vamos ver quantas turmas julgadoras tem. Competência, você vai ler da competência novamente, artigo, composição no mesmo artigo, inelegibilidade dos membros e a participação na sessão. E aí, falando especificamente sobre as turmas, nós vamos lá, artigo 58, páginas 61 e 62, tá? Vamos falar um pouquinho sobre elas, vamos ler um pouquinho sobre elas aqui, ó, composição e competência da turma. As turmas compõem-se de 4 desembargadores, dos quais apenas 3 participam do julgamento. Veja só, para um pouquinho e pensa, por que 3 desembargadores? Por que só 3 participam? Para formar um número ímpar de desembargadores. Porque quando houver a votação, entendeu? Um vai votar dando provimento ao recurso, outro vai votar negando provimento ao recurso, tá? E aí o terceiro vai ter que desempatar. Se tivesse 4, ia ficar difícil para chegar nesse ponto final, entendeu? Então são 3 desembargadores para poder ter um critério de desempate, ok? Muitas vezes os julgamentos são unânimes, 3-0, então nem precisa desse desempate, mas é importante você raciocinar e pensar, por que 3? Se você não soubesse isso, você podia pensar, 3, sei lá, formar um tripé para poder sustentar melhor o julgamento. Sei lá, o importante é você usar o raciocínio e visualizar imagens absurdas. Tá? Participarão, para que se defina a participação dos desembargadores, será observada a vinculação do relator. Tá? Então o processo é distribuído para um relator e o relator ele vai proferir o seu julgamento e vai encaminhar para o revisor, certo? E aí depois na sessão, se não houver divergência, o terceiro desembargador vai olhar o processo e falar assim, não tenho divergência também, segue lá 3-0, votação unânime. Ok? Outro ponto importante também é sobre a escola judicial, que está previsto no artigo 67 até 67, incisos 1, 2, 3 e 4 do Regimento Interno. Dá uma olhada rapidinho, não precisa se aprofundar muito, não é dos temas mais cobrados, tá? Mas eu sugiro que você faça o seguinte, além de você ler o artigo 67, você dá um localizar lá no seu PDF e dá uma olhada todas as vezes que a escola judicial aparece ali. Porque muitas vezes, aquilo que eu falei, não é cobrado exatamente o que está no artigo 67 e os seus incisos, mas também eles pedem uma análise sistemática do regimento interno, de modo que você tem que saber um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e as coisas ficam muito separadas. Então, sabendo, dando uma visão geral, eu vou sugerir que você faça isso em outros pontos também, tendo uma visão geral e sistemática sobre escola judicial, isso pode ser muito útil para você responder boas questões. Olha só, dá uma olhada onde caiu o regimento interno, artigo 282, fala da comissão do vitaliciamento.
Vou até ler para vocês aqui, para vocês verem como que isso é importante. Artigo 282. A comissão do vitaliciamento é composta por 3 desembargadores, eleitos pelo Tribunal Pleno, aquela cúpula toda, todos os mandantes, todo mundo que manda no tribunal, sendo um deles integrante da direção ou do conselho da escola judicial. Percebe que, sabendo isso daqui, quando for cobrada uma questão que diz assim, olha, a comissão de vitaliciamento não é composta por membros da escola judicial, pronto, já pode taxar diretamente errado. A comissão de vitaliciamento pode ser composta por 5 desembargadores, sendo um deles o presidente, sendo um deles membro da escola, sendo um deles ocupante do cargo de direção, e aí ela vai listando cada um deles. E aí você já sabe que, sendo deles integrante, o membro da direção ou do conselho da escola judicial. Ok? Prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre direção do foro. Você vai pesquisar lá. Direção, esse é um tema razoavelmente cobrado, tá? Mas eu acho importante você ter um apanhado geral sobre o assunto. Dá uma lida ali no artigo 61 e seguintes, ok? Pode parar, como não é muita coisa, 2 páginas só, dá uma lida em tudo, tá? Especialmente no artigo 65, que trata da competência do diretor do foro. Entende o que o diretor do foro faz? Tá? Entende que o diretor do foro é mais ou menos como o síndico do prédio, ok? Fazendo uma analogia absurda para você lembrar. Então, fazendo uma analogia aí de novo com relação ao síndico do prédio, eu vou falar o seguinte, ó, artigo 64. Primeiro, artigo 64 diz o seguinte, ó, nas jurisdições com mais de uma vara do trabalho, ou seja, em algum local, você pensa um prédio que tenha 2 varas do trabalho ou que tenha 30 varas do trabalho, um prédio enorme, tá bom? Mais de uma vara do trabalho, a diretoria do foro, o síndico, né, o síndico vai ficar lá na administração dele, será exercida entre os juízes titulares da mesma localidade por rodízio, durante 6 meses, a iniciar-se pelo mais antigo. Então, nós vamos parar e pensar o seguinte, ó, quem que é o mais velho hoje? O mais velho aqui no tribunal. O mais velho como juiz titular é o João. João, então vai começar por você. 6 meses com você, depois 6 meses com o segundo, e assim sucessivamente. Inadmitida a recusa, ou seja, o mais velho, o João, não vai poder dizer, não estou afim de ser síndico não, né? Não tem isso não. Inadmitida a recusa, salvo por motivo relevante, a critério do presidente do tribunal. Artigo 64. Parágrafo 1º. O diretor do foro acumulará o encargo com as atribuições de juiz do trabalho, titular, lembrando, e será substituído em seus afastamentos pelo juiz da localidade que se lhe seguir em antiguidade. Ok? Então veja só. Então, o mais antigo juiz titular vai ser o João. Ok? O João é o mais velho aqui, então é ele que vai ser escolhido. João, vem cá, você vai ser o síndico. Não. Você não tem escolha, meu amigo. Não, você não tem escolha de querer. Você vem aqui e você vai ser o síndico. A menos que você tenha um motivo relevante, ok? Lembrando o seguinte, ó, um apontamento importante. Eu digo síndico, tá? Só para você fazer uma ligação aí com o síndico que administra um prédio, ok? O nome é diretor do foro, presta atenção. Importante você saber isso, esclarecer isso, porque senão você acaba respondendo errado, né? Mas se bem que não vai ter uma questão que vai te cobrar, uma questão aberta para te cobrar sobre isso. Saiba também sobre as comissões. Veja se tem comissão permanente, se tem comissão provisória, para que ela serve, quais são as atribuições dela. Quais são os membros do tribunal? Aqui eu volto um pouquinho para a atenção especial ao presidente, aos 2 vice-presidentes, entendeu? Aqueles 2 ali, as suas competências, quando que o presidente delega para um, quando que ele delega para outro determinada atividade. Isso é muito cobrado. Quando que o presidente está impedido de exercer alguma atividade e é substituído por outro desembargador. Isso é muito importante. As hipóteses de afastamento e as hipóteses de substituição, ok? Então, se o presidente estiver doente, afastado, estiver na UTI, entende? E precisar ser substituído, quem vai substituí-lo? Quais são as condições? Entendeu? E quais são as atribuições daquela pessoa que estiver substituindo? O primeiro ou o segundo vice-presidente? E aí nós chegamos então agora às atribuições do corregedor e da corregedoria de um modo geral. Você vai dar uma olhada ali, artigos 38 a 43, sugiro que leia tudo, ok? Porque corregedor é um ponto muito importante.
Vamos ver também, de novo, voltando um pouquinho para o cargo de direção, a forma de escolha, atribuição e competência e, eventualmente, algum recurso das decisões do corregedor. O TRT da terceira região, ele também tem o ouvidor, ok? Então é importante você saber quais são as atribuições e saber diferenciar o que é um ouvidor de um corregedor, ok? O corregedor é aquele que faz as correções, pratica as correções de tempos em tempos. Isso você vai dar uma lida lá para saber qual a periodicidade que um corregedor vai até uma determinada vara do trabalho para exercer essa atribuição que lhe é devida passada no regimento interno. E também, por outro lado, qual que é a atribuição do ouvidor, né? Você já sabe o que o corregedor faz, que é mais importante, mas também precisa saber o que um ouvidor faz. Com relação aos juízes, você precisa saber o que é vitaliciamento, o que é uma comissão de vitaliciamento, quanto tempo que um juiz precisa estar no cargo para estar vitalício, certo? E aqui um ponto importante. Dá uma olhada também na Constituição Federal, quando ela fala no Estatuto da Magistratura e sobre o vitaliciamento, sobre as garantias dos juízes. Isso é importante, isso é um tema que pode ser cobrado em constitucional, pode ser cobrado em processo do trabalho, eventualmente, ou aqui no regimento interno. Então, lembrando, faz uma correlação entre eles para que esse estudo interdisciplinar fique mais eficaz para você e assim você consiga acertar as questões. Quais são os casos de licença e afastamento dos juízes? Dá uma lida ali nos artigos 93 e seguintes, ok? Bom, com relação ao regime disciplinar, eu quero uma atenção especial também, porque é um ponto muito cobrado, e isso é muito cobrado tanto, aqui eu já vou fazer um adendo, com relação a juiz, a desembargador, é muito cobrado também com relação a servidor. Então, Lei 8.112, você vai dar uma paradinha aí, vai no regime disciplinar lá, para que você consiga visualizar quais são as penalidades aplicáveis aos servidores, previstos que são servidores vinculados à União, uma coisa que você já vai ter uma carteirinha de servidor vinculado à União, regido pela Lei 8.112. E aí você olha quais são as penalidades e punições aos servidores. E aí você vai fazer um contraponto com penalidades dos desembargadores, magistrados, de um modo geral, ok? Isso vai te ajudar a pensar assim, olha, bom, servidor vai ser demitido se for sócio administrador de uma pessoa jurídica, por exemplo. O mesmo acontece com um juiz, o mesmo acontece com um desembargador. Qual que é a pena máxima para um desembargador? É a demissão ou é a aposentadoria? Pô, seria muito injusto se fosse só aposentadoria, né? Então, será que a gente tem demissão para ele? Se tiver, quais as hipóteses? Ok? Prosseguindo, já falei da importância do tribunal pleno, o órgão especial, a competência dos órgãos de um modo geral. Aqui eu quero fazer um acréscimo importante com relação aos recursos, ok? Você vai ter que saber, tá, recurso, certo? Isso é fundamental, isso aqui vai ser cobrado muito em processo do trabalho. Mas aqui eu vou traçar os principais pontos que você precisa saber sobre recursos e as previsões no regimento interno. Isso aqui pode muito bem ser cobrado lá em processo de trabalho, mas é importante ter aqui para fazer, você saber aqui também, para fazer essa correlação e esse estudo interdisciplinar. Recursos, capítulo 10 do regimento interno, começa ali a partir do artigo 243. Você vai estudar o que é o agravo regimental, ok? Eu tenho um vídeo explicando o processo de trabalho, vou deixar uma visão geral sobre o processo do trabalho, certo? E lá você consegue estudar o 243 do agravo regimental. Você precisa entender o que é o agravo regimental, quando é uma decisão monocrática de um relator, certo? E aí você, desse relator, vai precisar, você quer recorrer, porque foi uma decisão de uma pessoa só, no tribunal, você vai recorrer para a sessão, turma ou para o tribunal pleno, enfim, para o órgão competente. Esse é o agravo regimental. Claro que eu estou falando aqui de uma visão muito rápida para relembrar o conteúdo, né? Mas você vai dar uma lida em todos os pontos ali, sem precisar adentrar muito aqui, tá? Não precisa decorar nada e tudo mais, só dá uma lida rápida para que você não seja surpreendido com alguma peculiaridade do TRT da terceira região. Depois vimos agravo de instrumento. Se você já está estudando em algum momento agravo de instrumento em processo civil e agravo de instrumento em processo de trabalho, você sabe a diferença entre eles. Okay? O agravo de instrumento no processo de trabalho, ele serve para destrancar um recurso. Se a parte interpôs o recurso no primeiro grau e o juiz não processou esse recurso, não disse, olha, não admito o recurso porque é incabível nessa hipótese,
nessa hipótese de execução, por exemplo, a parte tem a possibilidade de interpor um agravo de instrumento para a segunda instância, para que aquele recurso suba, ok? Então o agravo de instrumento vai chegar lá no segundo grau, único e exclusivamente para dizer o seguinte: olha, desembargador, eu interpus um agravo de petição lá no primeiro grau, mas o juiz disse que não é caso de agravo de petição. Você pode ir lá dizer para ele que é caso de agravo de petição, sim, e aí você pega o recurso, traz para você e você dá uma lida aqui, e aí você vê se eu tenho razão ou não. Consegue imaginar a situação hipotética? Você imagina o desembargador colocando o chinelinho dele, levantando, entendeu? Pega a carteira, o celular e vai lá na vara do trabalho, conversa com o juiz, diz: juiz, ó, é o seguinte, aqui a parte diz que entrou com um agravo de petição, entendeu? É um incidente de consideração da personalidade jurídica. Ela está dizendo que o recurso é cabível. O senhor está doido? Claro que é cabível o recurso aqui. Daí o juiz diz: não, mas espera lá, ele não garantiu o juízo ou alguma coisa assim. Fala: não. Me dá esse processo aí que eu vou analisar no segundo grau. E aí ele diz: olha, dou provimento ao agravo de instrumento. Beleza, então ele pega o processo e leva para o segundo grau, chega lá no gabinete dele, põe o processo, lê o processo e diz: olha, realmente não era caso de incidente de consideração da personalidade jurídica, enfim, ele vai no mérito do recurso. Consegue perceber então que o primeiro recurso, agravo de instrumento, foi único e exclusivamente para destrancar, para ele ir até lá, conversar com o juiz e pegar o processo principal e analisar o principal? Tá? Essa é a finalidade do agravo de instrumento. E agora, claro, tem que fazer esse adendo, presta atenção, claro que toda essa historinha que eu contei do chinelo, desembargador indo lá, não acontece desse jeito, né? Acontece por meio de uma petição que ele analisa e fala assim: não, conheço do agravo de instrumento, dou o provimento ao agravo de instrumento, daí o recurso vai ser analisado já no mesmo documento. Então ele dá o provimento na mesma decisão, ele diz: olha, conheço do agravo de instrumento, dou o provimento ao agravo de instrumento. Agora eu vou olhar o agravo de petição. É caso de agravo de petição? Sim, é caso de agravo de petição. Agora eu vou no mérito, tá? Vou no mérito, vou decidir. Era caso de incidente de consideração da personalidade jurídica, por exemplo? Era caso? Sim. É caso, o juiz fez certinho, tinha que incluir o sócio, ouviu o sócio, tudo certo, olha, sócio, me desculpe, mas você vai ser incluído na mídia. Ok? Agravo de instrumento em agravo de petição, desse meu exemplo. O regimento interno do TRT tem uma situação específica. Ele fala do agravo de instrumento em processo de rito sumaríssimo. Isso é importante você saber. Veja, sempre que eu falar que tem uma situação específica, algo diferente dos demais, você dá uma lida, porque isso pode ser cobrado, tá? Porque a banca vai querer saber: olha, os pontos específicos, eu quero um concurseiro, eu quero um candidato preparado a trabalhar no TRT da terceira região. Não quero que concurseiro de todos os concursos. Eu quero o cara ou a mulher que saiba quais são as atribuições e como funciona este tribunal. Então, tudo que for peculiar e diferente aqui, é importante você saber. Temos também na seção 6, agravo de petição em processo de rito sumaríssimo, uma outra especificidade, ok? Temos também embargo de declaração, quando que vai ser? Omissão, obscuridade, contradição, tudo mais. Recurso administrativo, olha que interessante, artigo 261, em matéria administrativa, desde que não haja outro prazo estipulado neste regimento, poderá ser interposto recurso administrativo em 10 dias corridos. Repetir. Presta atenção. Poderá ser interposto recurso administrativo em 10 dias corridos. Por que eu estou fazendo essa ênfase nos 10 dias corridos? Porque prazo é uma coisa que as bancas gostam, tá? E aqui, especificamente, o regimento estabelece 10 dias corridos. Não são 15 dias, não são 5 dias e não são dias úteis. São 10 dias corridos, contado da ciência ou da publicação da decisão recorrida. Aí temos depois regime de plantão permanente, mas acho que não é um ponto que você precisa aprofundar muito, tá? Os principais pontos foram esses que eu falei, dando uma ênfase especial para aqueles pontos que são diferentes, como por exemplo, agravo de instrumento no rito sumaríssimo, agravo de petição no rito sumaríssimo, e também lembrando quais são as hipóteses de agravo regimental, para que serve o agravo regimental, porque esse tipo de agravo também é um queridinho da banca. Quero voltar um pouquinho e falar sobre o agravo de petição. O agravo de petição, ele é um recurso cabível na fase executória. Então está no procedimento de execução, tem algum procedimento ali, depois da decisão de embargo de execução, impugnação, sentença de liquidação, vai caber agravo de petição, ok? E aí aqui, por que eu falei isso? Para fazer uma adendo, uma ligação em processo do trabalho.
dá uma olhadinha o que diz a CLT, dá uma olhadinha o que ela diz sobre as hipóteses de cabimento, de agravo, de petição, porque isso pode estar na sua prova, ok? Prosseguindo já para o final, sei que você já deve estar cansado dessa aula. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre correção parcial, ok? Eu quero que você leia o artigo 33 e seguintes, tá? Correção parcial, desde que não haja recurso específico, é cabível para corrigir ações, omissões, abusos ou atos contrários à boa ordem processual que impliquem erro de procedimento no primeiro grau. Correção parcial, grava isso, dá uma lida no artigo 34, dá uma lida no artigo 33 e seguintes até o 37 do regimento interno, porque esse ponto aqui é uma coisa que as bancas gostam de cobrar, tá? Não é muito cobrado, mas é importante você saber o que é uma correção parcial, quando que é cabível a parte apresentar a correção parcial. Por fim, vamos falar sobre o Ministério Público do Trabalho. Quero que você coloque lá no campo de pesquisa, Ministério Público do Trabalho, e você leia todos os artigos que aparecerem com relação ao MPT. Importante você saber que o MPT e quem exerce a função dentro de uma vara ou dentro de um tribunal é o Procurador do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho. Quais são as atribuições do Procurador do Trabalho? O que ele tem que fazer? Quando que um processo tem que ir para ele? Entende? Onde que ele senta? Lembra? Do lado direito do magistrado. O que ele faz ali? Para que ele serve? Ele vai defender o quê? A ordem jurídica? O sistema democrático? Quais hipóteses? Vai depender quando for caso de menor? E se for caso de sindicato? E isso é muito importante também na prática, no seu dia a dia lá no tribunal. Porque muitos processos têm que ser encaminhados para o MPT. Se ele não for encaminhado para o MPT, pode ser declarada a nulidade do processo. Vamos pensar numa situação hipotética aqui, que já aconteceu dezenas de vezes, centenas de vezes talvez, e é muito importante você entender a importância de saber quando que o processo tem que ir para o MPT. O artigo 128 do Regimento Interno fala do cadastramento e da distribuição dos processos. E lá no artigo 129 diz assim, ó, recebidos, registrados e autuados os processos serão imediatamente distribuídos ao relator. Como eu falei, vai para o relator, ele profere o voto, ok? Que determinará a sua remessa ao MPT obrigatoriamente, veja quais são as hipóteses, e aí facultativamente no inciso 2º ou no inciso 3º e 4º, por aí vai. Agora pense a seguinte situação, determinada a parte entrou com um processo, entrou com uma ação, propôs uma ação na Justiça do Trabalho, uma reclamação trabalhista, e o processo deveria ter ido para o Ministério Público, não foi. Correu sem manifestação do Ministério Público. Nesse meu exemplo, era um caso de intervenção obrigatória do Ministério Público. Tá? Vamos supor que ele envolvia menor, que ele envolvia pessoa jurídica de direito público, mas não foi para o Ministério Público do Trabalho. Foi preferida sentença, a parte depois o recurso ordinário, aqui já vou fazendo uma ligação com o processo do trabalho, os recursos de um modo geral para você aprender bem. A parte interpôs o recurso ordinário, foi para o tribunal, chegou para o relator, igual eu falei agora, proferiu o voto, foi para o revisor, e aí o revisor olhou, tá tudo ok, manda embora. Depuseram recurso de revista, foi para o TST, voltou, chegou lá no primeiro grau de novo, estava executando. Aí a parte começa a discutir aquilo, entra com agravo de petição, o recurso não é admitido, entra com agravo de instrumento, o recurso vai para o tribunal, não manda para o MPT de novo, volta para a origem, hora de pagar. E nesse intervalo que eu falei para você, vamos supor que decorreu 5, 6, 10 anos. Aí chega lá no final, observa o seguinte, olha, é hora de pagar agora, a gente já tinha falado sobre isso, não é o caso de ouvir o Ministério Público? Daí você pensa, era assim, deveria ter mandado o processo para o Ministério Público lá, no momento antes de proferir a sentença, deveria ter convidado o Ministério Público para participar da audiência. E aí, como é que faz? E aí, nesse momento, vai ouvir o Ministério Público, ver para saber, o Ministério Público, pelo amor de Deus, diz que não teve nulidade aí, diz que você não se opõe com esse prosseguimento do processo e tá tudo certo. É a única forma de salvar o processo. O Ministério Público dizendo o seguinte, olha, realmente, eu não fui ouvido, mas não tem problema nenhum, tá? Não causou prejuízo, eu concordo com todas as decisões, os direitos do menor foram obedecidos, com relação à pessoa de direito público tá tudo certo, ok? Então não precisa. Ok, certo. Agora imagine você, se nesse momento o Ministério Público apresenta a sua manifestação, vem manifestação do Ministério Público dizendo o seguinte, olha, tem uma nulidade absoluta lá no começo do processo, porque eu não fui ouvido
e esse processo tramitou em uma vara, entendeu? Em um local que não deveria ter tramitado, a matéria não é exatamente essa, ou seja, a matéria, com relação à matéria, pode gerar uma incompetência absoluta, ok? Com relação ao território, não, é uma competência relativa, mas isso é uma coisa que você estuda lá em processo de trabalho, uma incompetência absoluta, ok? Então, eu sugiro a declaração de nulidade de todo o processo. E aí? E aí? A falta de conhecimento do servidor lá de trás, que não enviou o processo para o MPT, não foi ouvido, gera a nulidade de todos os atos praticados. Ou seja, algo em torno de 3, 5, 10 anos perdidos. Certo? Então, atente-se bastante, coloque lá Ministério Público do Trabalho, sempre que aparecer um resultado na sua pesquisa, você dá uma lida, entende quais são as medidas que têm que ser encaminhadas para o MPT, obrigatoriamente, facultativamente. Entenda quando que o MPT sobe ao grau de desembargador, cumprindo aquela obrigação prevista na Constituição Federal, que trata do 5º Constitucional, como que isso acontece, como que são as votações e as escolhas do Procurador do Trabalho, que vai ser, não vai ascender, porque não tem hierarquia, mas que vai exercer o cargo de desembargador do trabalho. Bom, eram essas informações que eu precisava passar para você. Sugiro que você dê uma lida nesses pontos agora. Falta poucos dias para a prova, ok? Mas é importante que você saiba isso, tá? Não vai para a prova sem ler regimento interno, porque aqui podem estar algumas questões muito importantes, certo? Se tiver alguma dúvida, deixe uma mensagem aí embaixo, me manda mensagem pelo Telegram, você deve ter meu Telegram, meu WhatsApp, tudo aberto, ok? Então me manda uma mensagem lá, que eu puder te ajudar, estou à disposição. Se precisar gravar um novo vídeo, eu estou aqui para isso. Me diga como eu posso te ajudar e espero que você faça uma boa prova. Desde já eu peço que ao terminar a prova você me manda uma mensagem, me conta como você foi, porque eu estou torcendo muito para ver o seu nome na lista de aprovados. Forte abraço, bons estudos, que Deus te abençoe e até mais.